Olá, pessoal. O tema da aula de hoje é Estado-nação e Estado-nação. Para compreender melhor esses termos e melhor conceituá-los, primeiro nós precisamos entender o que é território. Então, observem essa imagem. Território, ele é um espaço com limites definidos e que abriga uma população que exerce um domínio, um controle sobre ele. No território brasileiro, por exemplo, os recursos naturais como o ferro, o petróleo, as terras, estão sob o domínio de quem? Da nação brasileira. Então, a nação ela exerce soberania, poder sobre o espaço aéreo, sobre o subsolo e também sobre uma faixa do mar junto ao litoral, com largura de 22 quilômetros ou 12 milhas náuticas, onde se tem o direito exclusivo de pesquisa e de exploração comercial. Observem essa imagem, essa faixa na cor azul mais claro. Essa é a zona marítima brasileira, pertence ao território brasileiro. Inclusive, 95% do petróleo é retirado dessa região. 80% do gás natural no Brasil também é retirado dessa região. E 45% do pescado. Essa zona aí, nela há tantos recursos naturais e uma biodiversidade tão intensa que a Marinha passou a chamá-la de Amazônia Azul, devido à importância dessa área e também a importância da preservação, certo? Então vamos lá. Próximo conceito aí, nação. O que é nação? Nação é um coletivo humano, um conjunto de pessoas que apresentam uma história, uma cultura em comum. Dando um exemplo claro, nós brasileiros somos uma nação, por quê? Porque nós apresentamos uma história em comum, nós somos resultado de uma mistura dos europeus com africanos, com indígenas que já habitavam o Brasil. Nós temos uma religião em comum, a maior parte da população brasileira é cristã, uma parte evangélica, outra parte católica, mas a grande maioria é cristã. Nós falamos uma língua, existe uma língua que nos une, que é a língua portuguesa, sem falar também nos costumes, que envolve a culinária, danças, músicas, poesias, festas e assim por diante. Então, a nação ela tem essas características, uma história em comum, uma cultura em comum. Ok? Deve-se lembrar que algumas nações não têm território. Então, como assim? Os curdos, por exemplo, observem esse mapa, ele mostra essa parte mais escura do mapa, mostra a localização do povo curdo. Eles vivem espalhados nesses territórios aí de outros países. Vejam, do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia, da Armênia. Eles não têm um país curdo, não têm um território, um estado só deles. Eles lutam há muito tempo por isso, mas ainda não conseguiram soberania. E aí, do lado direito, vocês podem observar uma imagem do povo, de alguns representantes do povo curdo. Existem mais nações sem território no mundo. Os tibetanos, por exemplo, eles são adeptos da religião budista, em sua maioria, têm a sua cultura, têm a sua história própria. No entanto, eles vivem no território da China. Em 1950, a China ocupou o Tibete, que era independente, e até hoje eles vivem subordinados ao governo chinês. Tentam se libertar de forma pacífica, fazem manifestações pacíficas, no entanto, a China não tem o mínimo interesse em
sair, tirar o seu controle dessa região, porque no Tibete há nascentes de rios importantes que cortam a China. Há também muitos recursos naturais que a China tem bastante interesse. Sem falar que, se vocês observarem aqui, o Tibete está num limite aqui próximo da Índia, que é uma região estratégica aí de contato da China com outros países, principalmente com a Índia. E por fim, Estado. O que é o Estado com E maiúsculo? É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Ou seja, o Estado é aquele que administra, que representa, que organiza. Para a gente compreender melhor, os poderes do Estado são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, quem representa o poder executivo? O presidente da República a nível federal, os governadores a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. Então, eles executam a lei, eles põem em prática o poder executivo, né? Já o poder legislativo, que cria as leis, que fiscaliza o poder executivo, eles são representados pelos senadores, deputados e vereadores. E o poder judiciário, que é representado pelos juízes, magistrados, promotores, desembargadores, que são aqueles que julgam as leis. Então, esses são os poderes do Estado para a gente entender de forma mais detalhada, tá? E por fim, Estado-nação. O que é Estado-nação? Bom, deixa eu pegar o marcador aqui, mostrar para vocês. Olha, quando existe um povo, esse povo tem uma cultura, esse povo habita um território, tem domínio sobre um território, então esse povo é uma nação. Nós brasileiros somos uma nação, por quê? Porque temos tudo isso. Somos um povo que temos uma cultura em comum, que estamos em um território que é nosso, então nós somos uma nação. Muito bem. Mas quando essa nação ela tem um governo que representa, que organiza, que defende, né, através da marinha, do exército, polícia, tem a questão também da educação e tudo mais, isso forma um Estado-nação. Então, nós somos um Estado-nação porque nós somos um povo com cultura, com território e temos um governo. Então, no aspecto físico, nós somos um país. No aspecto político, nós somos um Estado. Uma nação que tem um Estado que nos representa, que nos defende, que nos organiza, tá? E no Brasil, lembrando que esse governo ele é escolhido de forma democrática pelo povo. Então, é a nação brasileira, é o povo brasileiro que escolhe os representantes que vão estar lá no governo, tá certo? É isso e até a próxima.